Erros que tiram você da jogada em relação à peça processual. Eu vou falar dentro da minha experiência, dentro do erro que eu já pratiquei e já vi várias outras pessoas praticando, que você pode praticar quando estiver confeccionando uma peça processual, é não conhecer a macroestrutura, é você não ter noção da organização, tá? Da macroestrutura de uma peça, pelo incrível que pareça. Tem uma galera que nunca fez peça. Isso é normal, gente. Por quê? Por dois principais motivos. O primeiro motivo, você não é delegado, você não é delegado de polícia. Porra, então você não vai ficar fazendo peça, ok? Então isso é peculiar, normalmente, do exercício da função de delegado. Segundo motivo, nem todo concurso para delegado pede na segunda fase peça processual. Tá? Nem todos. A maioria, sim. Mas se eu disser que todos os concursos de delegado de polícia exigem na segunda fase peça, mentira. Tem concurso para delegado de polícia que você não faz peça. Certo? Quer um exemplo? Bem rápido. Delegado do estado do Rio de Janeiro. É só questão discursiva. Delegado de Minas Gerais. Só questão discursiva. Delegado do Rio Grande do Sul. Só questões discursivas. Tem vários exemplos. Então, normalmente, o concurseiro, a concurseira, eles não estudam a confecção de peças em si. Então, boa parte de quem estuda para concurso, ainda que seja para delegado de polícia, nunca fez uma peça. Vocês sabiam disso? Que aproximadamente 90% das pessoas que estudam para delegado de polícia, que ainda não obtiveram aprovação, óbvio, nunca fizeram uma peça. E aí vem aquele terror. Sai o edital de delegado da Polícia Civil do Pará, prova objetiva de manhã e peça processual à tarde. O desespero aumenta, porque você que está estudando, e você estuda para disputar vaga, você quer ser aprovado, está cansado de ficar gastando dinheiro só reservando, né? E com diário de hotel, alimentação, voo, fora os materiais da vida. Você quer ser aprovado. Você quer começar 2021 com o pé direito. Está mais do que certo. Consequentemente, há um desespero. Fala, cara, eu não sei nem por onde eu vou começar. Eu não sei nem como fazer a peça, como interpretar para saber, né, qual vai ser a medida que eu vou escrever, que eu vou representar como um delegado de polícia. E aí? Você primeiramente tem que saber, existe uma base. Dentro de uma peça, nós temos uma base, uma estrutura. Eu até comentei sobre isso. É como se fosse o nosso corpo. Tá? Imagina seu corpo, cabeça, tronco, tá? Os membros superiores, inferiores. Se a gente tirar a coluna do nosso corpo, você não vai ficar em pé. Perde-se toda a estrutura. Então, querendo ou não, você obrigatoriamente tem que saber, tá, a estrutura da peça. E o principal erro, tá, dos dois que eu destaquei, principais erros é quem nunca estudou a peça processual, quem nunca fez uma peça processual, não sabe essa macroestrutura, que inclusive eu já gravei 2 lives, toquei no assunto, eu já liberei o meu modelo que eu criei e aprimorei, que é o modelo Caveirão, e ali eu explico de uma forma bem didática e objetiva. Seria a estrutura que você precisa gravar, decorar. Quais seriam? As 6 principais: endereçamento, elementos de referência, preâmbulo, 2 fatos, fundamentos necessários que justifiquem a medida que você vai representar e 2 pedidos. São só isso, são só 6. Você precisa decorar. Modelo Caveirão, a espinha dorsal, você precisa estar com ela na cabeça. Você vai resolver 100% das peças de representação, de medida de restrição de liberdade, tá? A parte de busca, sequestro, infiltração, você resolve 100% dessas peças. Então você necessariamente precisa
decorar essa macroestrutura, esses 6 pontos que dão um alicerce para uma peça processual de delegado de polícia. Então, para você evitar um erro na sua prova, você baixa o e-book que eu compartilhei gratuitamente. Já tem, galera, 2 dias. Se eu não me engano, já são mais de 2.000 downloads. E você que está aqui me assistindo, você que está, né, no Facebook me olhando, não fez ainda o download do arquivo para você estudar e aproveitar o que eu resumi de experiência como professor e delegado de polícia 10 anos num e-book sintetizado com dica matadora. O modelo Caveirão, bota em prática que você não vai cometer esse erro que pode tirar você da disputa da vaga para delegado de polícia. Inclusive não parar, porque a peça, eu insisto em falar nisso, vale 10 pontos. A mesma pontuação das 80 questões da prova objetiva. 502 pessoas da ampla concorrência que ficarem com a melhor nota na prova objetiva terão a chance de ter a peça corrigida. Então você não pode se dar ou desfrute de ser mais ou menos. Você tem que fazer o melhor. E eu estou te dando o melhor, da forma mais didática possível. Você que nunca viu peça, você não sabe o que é peça, você nunca fez uma peça, aproveite o modelo Caveirão, certo? O segundo maior erro que a gente pode cometer, esse também tira muita gente boa, muita concurseira, muito concurseiro da jogada. Sabe qual é? Você não saber interpretar qual medida você terá que representar. Você acha que é fácil? Não, não é fácil. Tanto não é fácil que eu vou disponibilizar isso para todos os meus alunos da turma Serei Delta 1, 2, 3, da turma que a gente vai lançar hoje, do curso de peça processual focado no Instituto OACP. É você, tá, como concurseiro, como aluno, ter dificuldade de interpretação. Só que essa dificuldade, ela é plausível. Essa dificuldade, ela tem, como posso te dizer, explicação. Porque antes de você, tá, ler um texto, um caso, para você conseguir saber o que você vai fazer quanto à interpretação da medida como delegado, você precisa conhecer os elementos básicos de cada medida. E é exatamente nesse ponto que o examinador ele se aproveita de você. Exatamente nesse detalhe que o examinador ele tenta confundir você. Eu, professor Alisson Rocha, no curso de peça processual, vai ser lançado agora, à tarde, se eu não me engano, às 14 horas de Brasília, conforme o calendário do curso. Numa das aulas eu vou explicar exatamente isso. Eu vou te ensinar, tá? E vai ter o e-book que vai acompanhar a você interpretar dentro do caso, tá, da prova, que o examinador vai apresentar um caso, como você vai diferenciar as medidas, como você vai identificar as medidas, como você vai capitular as medidas, que você vai ter que trazer artigo, você vai ter que fazer a capitulação, senão você perde ponto na peça. E não vai ter consulta, professor. Meu Deus do céu, tem certeza disso? Eu tenho que citar, se ele pedir lá a lei de prisão temporária, eu tenho que lembrar da lei 7960 de 89? Em regra, sim. Por isso que eu vou te dar os mapas para você conseguir aprender e decorar os pontos das principais medidas que um delegado venha representar, para que na hora da prova você lembre, consiga identificar esses termos, associar a medida necessária para a representação e lembrar das capitulações necessárias para você explicitar e expor na sua peça processual. Esse seria o segundo maior erro. Muitas pessoas não conseguem interpretar um simples texto de português. E quando o examinador traz um case, ou seja, um casinho, que isso é um fato certo e futuro, não tem como ele te cobrar, você que está sendo testado, para ser um futuro delegado, uma futura delegada. Não tem como o examinador, não tem outra forma do examinador
te cobrar para saber se você conhece, tá? Se você sabe fazer uma peça processual que não seja um casinho hipotético. Tá? 100% das peças processuais para delegado de polícia vem por meio de um caso. Isso é fato. Mas, infelizmente, 90% de quem estuda para concurso público não sabe interpretar. Por que não sabe interpretar o caso? Para saber qual medida correta vai ser representada. Porque não sabe, tá? Ou não estudou como deveria, os pontos principais das medidas, suas respectivas capitulações. E isso, meu filho, isso, minha filha, na hora da prova, vira uma bolha gigante de desespero. Exatamente isso não vai acontecer com todos vocês que são meus alunos. Vocês vão chegar lá dia 21, à tarde, 21 de março, para fazer uma peça processual para tirar 10. Tá? A meta é ambiciosa, tem que ser. A gente vai estudar para tirar nota máxima. Vale 10? É 10. E eu vou levar toda a minha experiência com outros professores parceiros para que a gente consiga exatamente mostrar para vocês, desde agora, os erros que você não pode praticar. Então, estão aí os dois principais erros. Tá? Você saber o primeiro erro, que necessita ter em mente a macroestrutura da peça, que são os 6 pontos-chave da macroestrutura. Tá? E você tem que saber o que vai representar, como você vai fazer essa representação, como você vai capitular, interpretar. Tanto é verdade que, estatisticamente, nós temos duas representações que são recordes nas provas de delegado. Inclusive, no guia definitivo de peça processual que eu compartilhei com vocês, tem essa informação. Estatística das peças processuais que já foram cobradas em outros concursos de delegado. Eu botei todos os concursos de delegado de um período para cá, incluindo até delegado da Polícia Federal, que foi o último, 2018, que eu fui aprovado. Consequentemente, o que acontece? Você observa que a prisão preventiva e a prisão temporária, elas são a menina, tá, dos cachos dourados dos examinadores da banca. Muitos examinadores da banca têm uma predileção, têm uma preferência sobre prisão preventiva e prisão temporária, não por ser algo ligado ao perfil do cargo, que realmente a gente representa várias vezes por prisão preventiva, por prisão temporária, no exercício da função, é algo que você utiliza mesmo. Mas não é por isso, é por causa da confusão, que muitos de vocês não conseguem ter um critério de interpretação entre a prisão preventiva e a prisão temporária. E eu vou até gravar uma aula ao vivo para vocês. Muitos não sabem diferenciar os pressupostos da prisão preventiva e os pressupostos da prisão temporária. Muitos não sabem diferenciar os fundamentos legais da prisão preventiva e da temporária. Aí eu te pergunto, sendo sincero, como você vai conseguir achar esses elementos dentro de um texto se você não conhece? Não tem mágica que faça isso acontecer. Seria impossível. E tudo isso você vai ter como explicação. Professor, como que eu consigo interpretar e diferenciar quando é para eu fazer uma medida de busca e apreensão e uma representação por sequestro de bens, seja móveis ou imóveis? Você precisa saber, porque são nesses assuntos de conflito que o examinador vai se aproveitar para que você consiga, na hora da prova, misturado nervosismo e com uma preparação abaixo do que foi necessário, se confunda e faça a representação pela medida que não era. E aí você já sai do jogo. E muitos que continuam no jogo fazem a representação de forma adequada, mas não conseguem fazer uma estruturação decente, organizada, trazendo os elementos que realmente sejam necessários para ser pontuado na sua peça. Não adianta ficar escrevendo o que você quer, meu filho. Não adianta ficar escrevendo um monte de besteira, elucubrando. Não. Você tem que ir direto ao ponto e tem que trazer exatamente o que em tese estará no espelho
de correção, o que o examinador está esperando, que também não é muita coisa. E é exatamente isso que eu vou ensinar vocês. Eu vou compartilhar humildemente minha experiência, tá? De delegado de polícia 10 anos, de professor, né? Como professor 10 anos, em relação à parte de segunda fase. Eu já participei, né, de várias segunda fase e, graças a Deus, delegado da Polícia Federal, eu tive uma nota boa, utilizando a minha técnica. Delegado de Santa Catarina, dentro do contexto que eles apresentaram, eu tive uma nota regular, certo? E, no geral, os meus alunos sempre tiveram notas boas, alguns até ótimas. Isso é uma satisfação muito grande.